Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos resolver o laboratório, né, que foi proposto para vocês aí, tá? Aqui nós temos nossa topologia, né? Então, a gente pode ver aqui um servidor aqui no centro, né? A gente vai estar usando 4 adaptadores, tá? Aqui é o adaptador 1, o adaptador 2, o adaptador 3 e o adaptador 4, tá? Onde a gente tem a nomenclatura aí das placas de rede, tá? Onde ele vai chamar de EMP 0S3, né? A EMP 0S8, a EMP 0S9 e a EMP S10. Tá? Aqui está a configuração das interfaces, né? Como a gente vai configurar IPs estáticos. Aí está aqui, ó. No Debian a gente pode usar essa interface tanto como NAT como Bridge, tá? A diferença aqui entre as duas situações é que o NAT ele vai fazer a tradução do endereço de rede, tá? E a bridge, ele vai formar uma ponte, né? Ele vai pegar um IP da nossa própria rede. No caso aqui, ó, eu tenho meu access point, né? Isso aqui seria o meu access point na minha rede física, tá? Aqui é um notebook, tá? Que é o hospedeiro, né? Onde vai hospedar o servidor Debian, o servidor www e a máquina cliente, né? Cliente 1, que é o Windows 7, tá? E o cliente 2, né, que é uma máquina Linux Ubuntu, tá? Cada uma dessas máquinas, elas vão ter 1024 MB de RAM, tá bom? E aqui nós temos, né, as redes, no caso a rede 10, tá ok? Nós temos a rede 10 aqui, ó, como rede interna, né? Usando o IP 192.168.10.10, tá? A máscara, o gateway e o DNS. Aqui nós temos também, né, a rede 20, com o IP, né, dessa máquina, com a máscara, né, no caso o IP 192.168.20.10, a máscara, né, padrão de classe C, e o gateway padrão, que é o IP que a gente vai setar nessa interface aqui, ó, que é o 9268.20.1, assim como nessa, né, na EMP 0S8, vai ser um 9268.10.1. Aqui, né, ela vai estar usando, né, vai estar usando aí o NAT, tá? Então ela vai pegar o IP padrão do VirtualBox, né, que é o 10.0.2.15, tá? Se a gente mudar para Bridge, aí ela pega o IP da rede local, tá? Ela fica na mesma rede do caso aqui do hospedeiro. Aqui nós temos a rede DMZ, né, que é uma rede militarizada, é uma rede que todos podem acessar, tanto internamente como externamente, tá? É uma rede aberta. Aí a gente vai ter o servidor web aí, né? Qualquer pessoa pode acessar o servidor web de uma empresa, né? No caso aqui na nossa simulação, né, no nosso cenário, nós estamos com todos esses dispositivos, né, para fazer a instalação e, no caso aí, a configuração. A começar pelos servidores, né, servidor Debian, servidor www, e depois as duas máquinas clientes aí, tanto da Microsoft, né, como o Linux, né, código aberto. Bom, então para dar início, né, vamos lá no nosso VirtualBox. Ó. Observa que nós não temos essas máquinas, tá? O que é que eu aconselho para vocês, né? Como eu já falei de outras vezes, né? É a gente criar, fazer a instalação, né? Como nós podemos ver aqui, ó, tem algumas máquinas instaladas aqui. Tem uma máquina Debian aqui que eu usei para instalar o Moodle, né? Que é uma plataforma educacional, tá? Mas aí eu preciso agora de máquinas que me dê o suporte aí para o meu servidor Debian e para o meu servidor www, assim como as duas máquinas clientes, né? Aí o que é que eu fiz? Eu criei, no caso, as ovas, né? Como é que você cria uma ova de uma máquina? Você seleciona, por exemplo, essa máquina aqui, ó, user 1, vai lá no menu arquivo, né, e pede para exportar, tá? Então, no momento que eu vou exportar, eu estou criando uma ova, ok? E aí eu armazeno essa ova em uma pasta e depois eu trago essa ova de volta, né? Com a opção importar. Ó. Quando eu clico em importar, ele manda procurar onde está a ova, né? Qual é o local que eu armazenei essa ova para fazer a importação para dentro do VirtualBox. Então isso ganha tempo, né? Você, por exemplo, se você instalou uma máquina, né? Já tem várias
situações configuradas, né, como DHCP, DNS, tá, FTP, SSH, tá, todos os serviços que você for instalando, né, quando você pode criar também, né, além da OVA, né, um backup, tá? Você pode selecionar, por exemplo, e mandar clonar essa máquina aqui, ó. Clonar é uma máquina idêntica, né? O porém é que ela vai clonar e vai jogar já essa máquina diretamente aqui, ó, na nossa área de visualização, né, das máquinas virtuais, né, das VMs, tá? Então, para a gente iniciar a nossa solução de cenário, né, daquela topologia, né, nós vamos importar, porque eu já tenho essas máquinas armazenadas aqui, ó. Vou mostrar a pasta para vocês, aqui no meu disco rígido, né, a unidade D chamada de arquivos. Eu vou ter uma pasta que eu coloquei lá, OVA de máquinas. Quando eu clico aqui, ó, eu tenho as 3 máquinas que eu vou precisar, tá? Eu tenho o meu cliente Lubuntu, né? Aqui eu tenho o meu user 1, mas aí eu posso colocar também, renomear ele aqui, ó, cliente 1, underline, né? Windows 7. Pronto, essa é a minha outra máquina cliente. Por que eu não criei, né, duas máquinas Debian? Porque não precisa. Eu só preciso de uma OVA, né, do Debian. Se eu clicar com o botão direito e colocar aqui em propriedades, ó, eu vou ver que ela é .ova, tá vendo aqui, ó? Open Virtualization Format Archive. Né? Tem um arquivo de um formato de virtualização aberta, tá? Pronto, aqui a gente já viu, a gente vai importar essas máquinas daqui, dessa pasta, né? Tá dentro da unidade D, dentro do OVA de máquinas. Aí o que eu vou fazer? Ó? Primeiro, vou importar, né, meu Linux. Vou aqui em importar. Tá? Vou procurar onde ele está, né? Ele está lá em OVAs, tá? Só que está dentro da unidade D. Ó, OVAs de máquinas. Aí eu vou selecionar aqui meu Debian. Mandar abrir, né? Mandar avançar. Aqui, pessoal, a gente já pode mudar o nome da máquina, né? Qual é a máquina que eu quero aí? Eu quero a máquina Debian, que é o meu servidor, que está ali no meio da minha topologia. Tá? A minha quantidade de memória, eu tenho 2,48, né? Isso vai depender da quantidade de memória RAM que você tem no seu computador. Se você tiver pouca memória, né, esse servidor ele roda até com 512, né? Ou até menos, 256 ele já roda, tá? Porque é uma máquina Linux, ela não precisa de tanta memória, tá? Mas assim, né? Não precisa entre aspas, porque quanto mais memória um servidor tiver, melhor, tá? Aqui eu digo para simulação. Aí vamos lá, né? 1024, eu vou baixar essa memória também, tá? O restante tá tudo ok, né? Eu vou deixar do jeito que tá e vou mandar clonar, né? No caso aí, importar, né? Não é um clone. Finalizar, a gente vai esperar ela aparecer aqui, ó. Ele tá fazendo a importação. Tá, e vejam que ele não vai demorar tanto tempo, né? Essas máquinas Linux, elas são máquinas leves, né? Mesmo para importação, tá? Quando a gente for importar a máquina Windows, né, ela vai demorar mais um pouco. Aí nesse momento, né, eu vou dar um pause no vídeo, né, para esperar que haja a importação, né, para um ambiente de simulação, né? Aqui nós temos o VirtualBox, né, que é o da Oracle, e aí a gente tem um virtualizador, tá? Então, aqui, ó, ele vai em 28%, né? Eu vou dar um timezinho aqui, ó. Pronto, não precisou nem dar o time aí, ele já completou. Já tenho minha máquina Debian, tá? Vamos importar a segunda, né? Vou importar, procurar, né? Vou lá na minha unidade D, vou lá na pasta OVAs, e mais uma vez eu pego meu Debian. Se eu der 2 cliques, ele já abre aqui, tá? Vou mandar avançar aqui, ó. Já vou colocar lá, ó, meu www, né? Vou diminuir a memória aqui para 1024, né? Porque quando eu criei essa máquina, quando eu instalei, né, do zero, eu criei com 2048. Pronto, então vejam aqui que eu tenho meu www, né, 2048. Eu vou baixar também para 1024, tá? A quantidade de memória que você disponibiliza, né, para uma máquina Debian ou Windows, né, ou uma máquina Linux, né, independente do desenvolvedor, né, nós temos várias versões aí do Linux. Você vai disponibilizar essa memória para a máquina virtual de acordo com o que você tem na sua memória física, né, no seu computador real, tá?
Então, ó, eu deixei aqui 1024, né? Esse computador, né, que está sendo hospedeiro dessas máquinas, já tem 16 GB. Então, é uma quantidade de memória, né? Para a gente, dá para simular um pouquinho de máquina virtual aí, tá? Então, eu vou deixar com 1024, né? Vou finalizar aqui, ó, já mudei o nome da máquina. Finalizar. E deixa eu só fechar isso aqui, né? Eu fui ver só se estava realmente gravando. E ele está importando, ó. Como ele já importou a primeira, né? A segunda é bem mais rápida, ó. E aí a gente vai ter a nossa máquina www aí configurada aí, né? Ou, na verdade, configurada não. Ela vai estar disponível, né? Para a gente realizar as configurações. Vamos importar, né? As duas máquinas clientes, ó. Como a gente pode ver aqui, ó. Precisa de uma máquina Windows 7 e uma máquina Ubuntu, tá? Eu já tenho essas ovas, né? Vocês viram lá na pasta ovas de máquinas. Aí eu vou voltar lá no meu VirtualBox, né? Vou mandar importar mais uma vez, né? Procurar, vou lá na minha unidade D, né? Vou lá na pasta ovas, vou na minha pasta ovas, pegar aqui meu Ubuntu, ó. A gente pode ver o tamanho aqui, né? Ó, em kbytes, né? Então veja a diferença, né? Aqui, ó, tem 1000 e poucos mega a mais, né? Aqui no caso 2 GB e aqui 4 GB, ó. Então vou importar essa máquina aqui, né? Que é a máquina Ubuntu, tá? Então aqui ele já colocou aqui o Ubuntu 1. Eu vou escrever aqui na frente, né? Ó. Posso botar com letra maiúscula, minúscula, né? Cliente 1. Botei CLT1. Botei um hífen no meio, né? Separando, só para a gente identificar depois. Tá? O meu Ubuntu, na verdade, meu Ubuntu é o cliente 2, né? A gente tem que alterar aqui, ó. Cliente 2. O cliente 1 vai ser o nosso... vamos botar o tracinho aqui. E vamos botar um underline aqui, ó. Se a gente quiser, pode até botar o nome cliente, né? Vamos botar cliente mesmo. Cliente. Pronto, cliente 2, Ubuntu. Finalizar. Ó, 1024, vou deixar do jeito que tá. Ó, vejam que vai ser bem rápido, né? As máquinas Debian, elas não demoram muito na exportação ou na importação, né? Quando vocês falarem a questão do exportar, é a questão de você criar uma ova, né? Criar uma cópia daquela máquina para ficar usando, né? Quantas vezes você quiser, independente do número de vezes, tá? Para você não ter que estar instalando a mesma máquina. Então você pode instalar a máquina, criar a ova dela, né? E fazer dela o que você quiser, né? O tipo de servidor que você assim desejar. No nosso caso aí nós criamos um servidor Debian e um servidor www, né? Onde a gente vai trabalhar com instalar o Apache 2, né? Para vocês verem aí a página web padrão, né, do Apache. Essa página ela pode ser modificada depois, alterada, né, e transformada numa página web real, tá? Mas vamos aí, ele está importando, né? Tá importando a máquina. Pronto, visto aí que a gente já fez a importação, né, da máquina Debian, da máquina do servidor, né, no caso aí www, e da máquina cliente 2, né? Agora nós vamos importar a máquina Windows, né, que tem mais de 4 GB. Então essa importação ela vai demorar mais um pouco, né? Então aqui, ó, OVA, cliente 1, né, ou no caso Windows 7, mandar abrir. Aqui nós vamos colocar aqui, ó, cliente 1. Se você quiser, pode deixar também só com o nome cliente, tá? Eu estou colocando aqui só para a gente identificar qual é o sistema operacional. Quantidade de memória está ok, né? Vamos mandar finalizar. E aí ele vai começar a importação. Aí observe que a importação vai ser bem mais lenta, né, do que as máquinas Linux, tá?
As máquinas Linux elas são mais rápidas na importação, porque elas têm um tamanho pequeno, né? Essa máquina aqui tinha 2 GB, a máquina Windows tem o dobro do tamanho da máquina Linux, né? Então o Windows é bem mais pesado para fazer tanto a questão da instalação, né, como a questão da importação, tá? Então, pronto, como a gente pode ver aqui, ó, já estão todas as máquinas disponíveis aqui, né? O nosso Debian, o nosso www, o nosso cliente 1 e o cliente 2, tá? Então nós temos todas as máquinas aí prontas, né, para a gente começar a fazer as configurações. Então primeiro a gente vai abrir a nossa máquina Debian, é o nosso servidor, na verdade, né? O servidor Debian. Conforme está aqui no cenário, vamos dar uma olhada aqui no cenário, essa máquina que está aqui no centro, né, é o nosso servidor. Tá? Em segundo, a gente depois vai habilitar o Windows Server, né? Ou desculpem, o Debian www, né? Também que é a máquina Debian. E depois a gente vai levantar os 2 clientes, né? Para fazer as configurações dos IPs. No momento a gente vai trabalhar com IP estático, né? Depois a gente vai trabalhar com DHCP, conforme a solicitação lá da atividade, tá? Então vamos voltar aqui, né, para o nosso ambiente virtualizado. Vamos digitar aqui o nome do usuário. Pronto, tá aí o nosso usuário, né? Vamos tentar um comando aqui para atualizar. Se ele aceita, né? apt update. Vamos ver se ele reconhece esse comando aí, ó. Ele não reconhece, tá? Porque esse usuário é um usuário comum, né? Mesmo que eu use a palavra sudo, sudo apt update. Ó, vamos ver se ele vai reconhecer o comando. Ele não reconhece, tá? Eu vou limpar, vou dar um su aqui, ó, e vou eu poderia colocar esse usuário, né, dentro da pasta de super usuário, mas aí por segurança, né, você tem apenas os administradores, né, dentro da pasta admin, né, ou root, né. E vamos limpar aqui, né, e agora a gente pode dar o comando, ó, apt, né. Foi bom para vocês verem aí, update. Nós vamos fazer a atualização, né, do nosso Debian. Pronto, ele fez a atualização, né? Vamos ver aqui, ó, IP add. Observem que essa máquina, né, na verdade, nós vamos precisar trabalhar com 4 adaptadores de rede. E ele só tem 2 aqui, ó. Na verdade, ele só tem um, né? O loopback é uma interface não real, né? É uma interface virtual. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos desligar essa máquina, né? Vocês observem aí que ele está pegando IP, né? Padrão do VirtualBox, que é o 10.0.2.15, tá? É o IP que o VirtualBox fornece, né, a todas as máquinas virtuais. Qualquer máquina virtual que você instalar no VirtualBox, ele vai te dar esse IP aí. E quando ele faz o NAT, né, ele pega esse IP e transforma no IP que navega na internet. Esse IP aí não é navegável na internet, né? Então vamos dar o comando aqui para desligar, que é nessas versões mais novas, né? É o comando systemctl, né? Systemctl, no caso aqui nós queremos desligar, né? Então vai ser um power off, tá? Mandar ele desligar. Pronto, ele está desligando. Nas versões anteriores, né, você podia usar o comando init, né, o init 0, eu gostava muito de usar esse comando, tá? O init 0 e o init 6, né, para reiniciar. No caso aí, ele não aceita, né, nessas atualizações aí do Debian, né? Nós estamos trabalhando aí com Debian 11, ele não aceita esses comandos. Tem como habilitar, né, que esses comandos voltem a ser utilizados, tá? Mas não é o nosso foco no momento. Então vamos lá na nossa rede, ó. Observa que só tem um
com adaptador, né? Nós temos que habilitar mais 3 aí, ó. Rede. Vamos lá em adaptador 2, selecionar. Aí esse adaptador 2 ele vai para a rede interna, ó. E aqui, né, nós já temos digitado aqui, ó, é rede 10, tá? Rede 10, né? Rede interna, tá ok. Adaptador 2 a gente habilita, rede interna, e vai procurar aqui rede 20, ó. Se não tiver aí, né, ele vai estar aparecendo aí com o nome Intnet, né? Aí você vai digitar, ó, rede 20, tá? Rede 10. Vamos para aqui, ó, habilitar, e aqui rede interna, e aqui onde tem int, a gente vai digitar, ó, DMZ, tá? Aí aqui feito, ó, tá com NAT, né? Eu poderia colocar também, como eu já falei para vocês, como bridge, tá? Que ele vai receber um IP do meu próprio access point, né? Tá? Do meu próprio roteador, mas por enquanto vamos deixar ele em NAT mesmo, fazendo NAT, tá? Então, ó, adaptador 2, rede 10, rede interna, adaptador 3, rede interna, rede 20, e o adaptador 4, rede interna DMZ, né, que é aquela da rede desmilitarizada. Dá ok, ó, ele vai aparecer os 4 adaptadores, e agora a gente vai mandar iniciar esse sistema novamente. Pronto, acabou de carregar, né? Vou botar lá o usuário, tá? A senha dele. Vamos limpar a tela, né? Você pode digitar a palavra clear ou usar o atalho, que é o Ctrl L, tá? Vamos dar o sul aqui, ó. Vou colocar ele como root, né? Pronto, a gente já fez o apt-get, tá? E você pode fazer o apt-update, tá? Qual é a diferença? O apt-update, né? O apt-update, vamos fazer de novo aqui, né? Update. Apt-update, ele atualiza, né, as dependências do sistema operacional, ó. Opa, digitei errado aí, né? Vamos corrigir aqui, ó. Update. Apt-update. Pronto, ele vai fazer a atualização tanto no modo NAT como no modo Bridge, desde que você tenha conexão com a internet. E você pode fazer o apt-upgrade. A diferença é que o apt-upgrade ele atualiza para, né, o hardware, tá? E o update ele faz atualização para as dependências, né? Para os apps, tá? Para as aplicações. Essa é a diferença entre esses dois comandos. Tá? Vamos limpar. E agora o que é que nós vamos fazer, né? Eu posso usar, ó, esse programa, tá? O Nano, tá? Ó, Nano é o editor de texto. Posso usar o Pico, né? O Pico, que também é um editor de texto. Posso usar o editor, posso escrever essa palavra também e editar um texto aí, tá? Então, mas eu quero usar um outro editor de texto, tá? Que é o Vim. Então, o Vim eu vou ter que instalar o apt install Vim. Vou dar enter aqui, né? É um pacote pequeno. O Vim, né? Eu já estou mais acostumado com ele para copiar e colar, né? E trabalhar também lá no PUT, né? Usar a conexão via SSH, tá? Vamos limpar. O Vim já está instalado, ó, já posso usar o Vim, né? Tá, Vim. A gente vai acessar agora a interface da placa de rede, Network, Interface, né? Ó, pronto.
o Vim é legal, né? Ainda tem umas configurações no Vim aí que a gente pode fazer depois para melhorar essa questão da edição de texto no sistema operacional Linux. Tá? Então a gente vai vir aqui, ó. Eu vou, na verdade, né, eu vou querer copiar essas linhas aí, tá? Para não ter trabalho de estar escrevendo. Então, vou dar um Y e vou pedir para ele copiar 4 linhas. Vou colocar aqui no final. Tá? A gente, ó, vou dar um ESC aqui antes, vou dar um I de inserção, tá? Aqui no final dessa linha eu vou inserir mais uma linha, né, para a gente ter o espaço já. Vou dar um ESC, vou dar o Y de novo e mandar ele copiar 4, Y4. Agora eu vou lá no final e dou um P, ó. Ele colou, tá? Então aqui no primeiro eu vou botar aqui, ó, rede opa, aí tá em substituição, né? Ó, tá vendo lá embaixo? Vou dar um ESC e dar um I, ó. Tá? Rede 10. Vamos pagar aqui, ó. Rede 10 Network Interface, tá? A gente pode copiar novamente nessa, vamos ver aqui, ó. Aqui a EMP, aqui a 8, né? Você pode ver lá no cenário, nós vamos a 0S3, a 0S8, a 0S9 e a 0S10, tá? Aqui é a 8. Aí eu já vou alterar aqui, ó. 8. E NET, né? A gente tá pegando IP aqui via DHCP, tá? Aqui eu vou botar a palavra static. Ó. Vou dar um tab, né? Para ajeitar aqui, para organizar, ó. ADES 192.168.10.1, né? Isso é o IP da minha placa da minha placa de rede do meu servidor, tá? Agora a gente vai botar, ó, netmask 255.255.255.0, né? Aqui, nesse caso aqui, a gente não precisa de gateway, tá? Porque esse cara aqui, essas interfaces, elas já é o gateway, né? Da rede, ó. Então, a gente já fez a alteração, né? Na primeira, no segundo adaptador, né? O adaptador 1, ele tá como DHCP, ele tá trabalhando lá em cima como NAT, né? Fazendo a tradução do endereço de rede. A gente vai dar um ESC para sair, ó. Vai apertar o Y novamente, conta o número de linhas, né? No caso aí são 5, mas eu quero um em branco depois. Aí eu vou colocar 6. Pressiono o Y, 6. E depois eu vou lá no final, ó, dou um P. Aí aqui, ó, vê como ficou fácil. Eu apago o 1. Coloco o 2, né? Para a rede 20. Tem que dar um insert, né? O I, apertar o I. Ó, 20. Aqui, né? A gente vai mudar de 8 para 9. Tanto aqui na Allo Hot Plug, né? A gente vai apagar esse 8 e colocar um 9. Aqui, ó, é a rede 20. A gente vai apagar esse número 1. Né? Apagar esse número 1 e botar um 2. Então, 92.168.20.1. Então, aí tá ok. Eu vou dar um ESC. Vou dar um P. Ó, ele colou um 1 aí não serviu, né? Sair aqui, vamos voltar lá para o arquivo, tá? Vou dar um Ctrl L aqui. Pronto. Voltei para o arquivo. Só que o que é que aconteceu aí, né? Ele zerou o meu arquivo aí, ó. Aí o que é que nós vamos fazer, né? Paciência, eu vou ter que fazer tudo novamente. Então, tá dizendo que o arquivo já existe. Vamos dar um I aqui para inserir. Ele está dizendo que esse arquivo é somente leitura, né? Tá no modo de inserção. Pronto, voltamos aqui, ó. Infelizmente, o nosso arquivo, né? Ele perdeu.
tá? Aí eu saí do arquivo e ele começou a dar problemas aí, então eu voltei lá, fiz uma remoção, né, de uma cópia que ele criou de forma automática. Mas aí vamos para o insert aqui, ó. E aqui, ó, vamos voltar aqui, vamos dar um ESC, o Y4. Depois a gente chega aqui embaixo e dá o P aqui, ó. Pronto. Então essa primeira interface, né, a gente vai configurá-la. Vamos dar o insert aí, ó, rede 10, tá? Aqui a gente apaga esse 3, né? E bota o 8. Aqui a gente apaga esse 3 e bota o 8. E aqui a gente apaga, né, esse DHCP e bota estático. Static, né, em inglês. Tab address, aí qual é esse endereço? 92.168.10.1. Tab novamente, net mask, né? 255.0. Pronto, a primeira interface está configurada, né? Vamos dar um ESC para sair. Vamos lá para cima, ó, e manda ele copiar a partir daqui, né? Vamos levar o cursor aqui, ó. Y6. Y6. Ó, chegar aqui no final, a gente dá um P. Vamos botar logo a outra aqui, né? Colar logo a outra aqui. Foi isso que deu problema dele ali. Ó, com espaço a mais aqui, vamos tirar. Opa, cadê o 0? O 0 aqui foi pro espaço, né? Ó, letra I, né? Para inserção, por isso que ele... Então, vamos descer, apagar, né? Vamos colocar aqui, ó, 20. Hot plug, né? Emp 0. Esse 8 vai virar 9. Esse 8 aqui vai virar 9 também, tá? P estático. E esse 10 aqui vai virar 20, né? Ó, 20. Pronto. Aqui a gente vai configurar, né? Vai apagar essa rede 10. Coloca aqui, ó, DMZ. Agora, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui é o 10, tá? O 10. Apaga esse 8. Apaga esse 8 e digita 10. E aqui a gente vai estar tirando 1, né? E colocando 3, porque é a rede 30. Pronto. Tá configurada as 3 interfaces aí, né? A 2, a 3 e a 4. E a primeira interface, né? O primeiro adaptador aí, né? O adaptador 1, ele tá fazendo NAT, tá? Que em outra situação a gente pode botar também para bridge, né? Se eu quiser trabalhar na mesma rede que a minha máquina hospedeira, tá? Vou dar um ESC, vou dar um Shift 2 pontos, X, botar uma exclamação para forçar para ele sair e vou dar Enter, ó. Então ele gravou as informações, tá? Eu vou limpar, tá? E a gente, se quiser ver o arquivo, eu vou usar o comando cat. Cat etc network /interface. Se eu quiser só ver o arquivo, ó, está ok, né? Se quiser dar uma visualizada aí, depois a gente vai aprender outro comando aí com cat, tá? Copiar um arquivo como esse aí, né? Ou outro qualquer aí, para dentro de um arquivo vazio, tá? Mais na frente aí, quando a gente estiver fazendo a configuração do DHCP, né? Aí eu mostro para vocês aí, a gente ter menos trabalho, tá? Então vamos lá, vamos sair aqui, né? Dá um Ctrl L, tá ok. Vamos dar um IP ADD. Ó, ele mostra as 3 interfaces, mas as 3 interfaces elas não estão visualizando, né, os IPs que a gente acabou de configurar manualmente. Então a gente pode dar um /etc, né? Vamos tentar
startar o serviço de novo, init.d barra network. Vamos botar um stop aqui. Vamos parar o serviço. Ó, ele parou, né? E vamos levantar ele de novo. Restart. Ó, restart, né? Ele parou e depois reiniciou o serviço. Vamos limpar. Vamos dar um IP-ADD aqui para ver se funcionou. Não funcionou, né? A questão do habilitar e desabilitar a interface ou o serviço. Vamos tentar um outro comando, né? Porque por último a gente vai tentar... não sei se ele vai reconhecer esse comando, né? Ifdown. No caso aqui, MP 0S8. Tá? Ele não encontrou o comando, né? Então vamos fazer o seguinte, para não perder tempo, vamos dar um systemctl reboot. Vamos rebootar, né? Rebootar a máquina aí. Então, quando a gente der o reboot, automaticamente ele vai acessar, né, essas interfaces. Vamos startar aqui o nosso www, né, que a gente vai ter que configurar ele também. Ó, nossa máquina Debian, né, ela está reiniciando e a gente vai ver que os IPs vão estar funcionando, né? Vão estar funcionais aí os IPs. Tá, a gente vai conseguir ver lá com o IP-ADD, ó, usuário. Ó, aqui a gente pode dar o IP, né? IP-A. Opa, deu um problema ali, né? IP-A. Pronto, vejam que agora as três interfaces, né, que a gente configurou, elas aparecem aí, ó. A EMP 0S8, com o IP que a gente digitou lá, o 92.168.10.1, a 9, né, com 92.168.20.1 e a 10 com 92.168.30.1. Tá? Vamos limpar, tá funcionando aí, né, tá ok. Agora a gente precisa configurar o nosso servidor www, né, configurar o IP dele, ó. Então vamos lá, o usuário também. Vamos dar o sul aí, já mudar ele para modo administrador, né? Modo root. apt update. Observa que esse servidor, né? A gente vai passar ele para configurar os IPs dele de forma estática, né? Ou manual. Então ele vai perder essa conexão com a internet. Vamos dar o apt upgrade, né? Não vai surtir muito efeito. Tá, não tem nenhum pacote aí para atualizar. No caso seria do hardware, né? Vamos dar um Ctrl L aí para limpar. Vamos instalar o Vim. Vamos lá. Apt install Vim. Vou botar o menos Y aqui, ó, para eu não ter que dar aquele enter, né? No sim lá. Ele já vai direto, ó. Então toda vez que um comando, né, um pacote aí, no caso um upgrade, né, uma atualização, tiver que você confirmar, se você botar um yes, né, ele vai já fazer a configuração sem precisar você pressionar o sim, né, dizer que sim, que ele pode fazer. Então instalamos aí o nosso arquivo, né, de editor de texto, no caso o Vim. E agora a gente vai editar o Vim aqui, ó, barra etc, a mesma coisa que a gente fez na outra máquina, né? Network, barra interfaces, ó, mesma coisa lá do outro. Vamos chegar com o cursor aqui, ó, Y4.
Por que eu vou fazer isso? Porque... Vou dar um P aqui. Opa, apagar aqui. Eu vou deixar essa coisa, eu vou deixar essa configuração aí porque eu posso precisar dela depois, tá? Ó, o P, né? Eu vou só comentar essas linhas, tá? Vou dar um ESC aqui. Vou dar um insert, né? Ali, pressionar a letra I. Vou dar um Enter. Aqui eu vou comentar, ó, botar um hashtag. Aqui também, porque se eu precisar desse comando aí para instalar alguma coisa, né? Apesar que eu acho que a gente vai instalar tudo pela web, né? Eu vou compartilhar a internet lá no servidor Debian, tá? Esse cara aí vai ter acesso à internet também. Aí vamos lá, ó, vamos lá no... Esse cara aqui, né? Essa interface DMZ. DMZ. Aqui é o 3 mesmo, né? Que ela só tem essa interface. E aqui eu vou botar o static. Vou dar Enter. Colocar o endereço. Veja que falta um D aqui, ó. A deve ser com 2D, né? Se a gente colocar errado, ele vai dar erro quando a gente rodar rodar aí o endereçamento IP aí, né? O serviço de rede, na verdade. Ó, 192.168.30.1. Pronto, vamos dar Enter, vamos dar um Tab aqui para organizar. Net Mask 255.255.255.0. Esse cara aqui eu posso botar o gateway, tá? Posso escrever aqui, ó, gateway. Gateway. O gateway. Opa, aqui, ó. Aqui não é 1, né? O 1 é o gateway, tá? Aqui é 10. Opa, gateway. É assim que escreve. E vamos botar aqui, ó. 192.168.30. Opa, ponto 30.1. Pronto. Se a gente quisesse, a gente poderia botar aí, né, a rede, né? Botar aí network, aí digitaria 192.168.30.0, o broadcast, né? Mas não é o caso, a gente não vai fazer essas configurações. Vamos deixar só nessas 5 linhas aí, né? Vamos dar um ESC, vamos dar o Shift 2 pontos, X, exclamação e vamos dar Enter. Pronto. Se a gente der o IP ADD, ó, ele ainda está com... Ele ainda está com 10. Vamos dar o System CTL Reboot. Vamos rebootar mesmo. Pronto, ele deu o System CTL Reboot, né? O nosso Debian está aqui, tá ok. Se a gente der um ping para fora, como ele está com a porta lá, né, com o adaptador como NAT, se eu der um ping para o DNS do Google, ele vai responder, ó. Tá beleza aí, né? O DNS do Google está respondendo. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos startar as outras máquinas, tá? Então vamos startar logo agora cliente 1. Assim que esse servidor já iniciou, né? Usuário. Vamos fazer o teste, né? Vou fazer o teste aqui, ó, ping. Então
192.168.30.1. Ó, beleza. A gente já sabe o que está acontecendo aí, né? Vamos parar aqui o teste. O que acontece aqui, pessoal? Nós temos, né? Vamos iniciar aqui a nossa máquina Windows. Nós temos dois servidores, né? Servidor Debian e um servidor web. E só que esse servidor Debian, servidor www, a gente deixou ele como NAT, tá? Então NAT para que ele fizesse a instalação, né, do update e do Vim, né? Mas a gente vai vir aqui em máquina, ó, configurações, vamos lá em rede, né? Ó, vai ver que ele está com NAT e a gente vai mudar para rede interna. Só que a rede interna dele é a DMZ, ó, como já apareceu aqui, eu vou dar OK. Aí vamos tentar pingar agora. Isso quer dizer que tanto ele como o servidor está na mesma rede, né? Tá? Então aí tá OK, ó, a comunicação entre meu servidor www e meu servidor Debian. Vamos lá no nosso cliente, né? O cliente 1, né? Ou user 1 aí como tá aparecendo. Aqui ele tá perguntando se eu quero ativar e tal, tem como ativar isso aí, né? Mas eu não quero fazer isso agora, tá? Vou personalizar aqui. Vamos pegar aqui, ó. O papel de parede, né? Bonitinho aí, unidade de trabalho, já tá ativado aí, ó. Então, meu computador, rede, cheiro, tá tudo aí. Pronto. Aí agora o que nós vamos fazer? Ó? Vamos lá embaixo. Vamos pegar aqui o CMD. Né? Vamos dar um IP config aqui. Ó. Inclusive nessa máquina, como foi uma cópia, ela já está com um IP, ó, tá? Mas nós vamos lá para vocês verem aí onde é que faz essa configuração, né? Vamos subir aqui. Vamos clicar aqui em rede, ó. Ele sempre aparece aqui no final, né? Aqui, ó. Mas que ele não está aparecendo, né? A opção de rede aqui, ó. Tá como se tivesse desabilitado. Mas eu vou clicar aqui, ó. Rede, propriedades. E vai aparecer aquilo que a gente queria aqui. Tá? Então a gente vai alterar as configurações, né? Ó, aqui eu posso vir aqui, eu renomear e botar aqui, ó, rede 10. Aí só para interna, só para a gente não se, né, ficar bem organizado aí, ó, rede 10 interna. Pronto, rede 10 interna. Eu posso clicar com o botão direito em propriedades, procurar aqui, ó. Pronto, isso aqui para desconfigurar, né, você botar DHCP, ó. A configuração é essa, né? 192.168.10, né? Aqui como é o cliente, ele vai colocar a partir de 10. Aqui 192.168.10.1. Agora nós vamos para o DNS 8.8.8. Pronto, aqui vocês viram que aparece o aviso, ó, você pode ser vítima de falsificação, tal, mas não tem nada configurado aí não, tá? No caso aí do registro do Windows. Essa versão, né, a versão 7, ela foi descontinuada, mas existem muitas empresas ainda que trabalham com Windows 7, tá? A gente pode alterar né, aí esse sentido aí de essa mensagem aparecer, tá? Mas não é um caso agora, né? Vamos fechar. Ó, aqui eu poderia colocar, né, também como gateway a porta do meu gateway padrão, tá? Ou, na verdade, como DNS, né? Eu poderia escrever aqui, ó, como DNS secundário, tá? Ou alternativo, ó. Mas aí eu vou botar o outro DNS do Google, né? Que é o 8844. Tá? Então aqui ele está configurado já para navegar na internet. Só não vai navegar porque a gente não compartilhou a internet ainda no servidor Debian. Vocês vão ver que é bem simples de fazer isso, né? Outra coisa aqui é a questão do... vamos fechar aqui, ó. Vamos dar o ipconfig.
Se eu der o IP config /all, né, ele mostra mais informações, né? Mostra aí o nosso DNS aqui embaixo. Mas aí vamos dar um ping para a interface dele, 92.168.10.1. Vamos ver se ele vai responder. Ó, destino inalcançável, né? Aí nós vamos vir aqui em máquina, configurações, né? Rede, ó, tá como NAT, tá? Então, como NAT não vai adiantar nada. Tá como rede interna, ó, rede 10. E agora se a gente testar, ó, funcionou. Aí já pergunta se eu quero me conectar numa rede doméstica, né, numa rede corporativa, numa rede pública. No momento eu não vou configurar nada disso aqui, só vou fechar. Né, estamos funcionando aí. Vamos lá para o nosso servidor, ou nosso cliente, né? Na verdade, nosso cliente Ubuntu. Vamos ver o tempo que ele vai levar aqui para startar. Senha do usuário. Máquina, tá? Observa aqui que ele está tentando pegar IP de HCP, ó. Aqui onde ela está mostrando a plaquinha de rede, tá? Aí a gente vai clicar aqui, ó, mandar editar conexões, né? Tem aqui a rede, a conexão cabeada 1, né? A gente vai dar 2 cliques nela, ou então clicar aqui, ó. Ele vai aparecer aqui, vai editar as configurações, né, dessa conexão cabeada. A gente vai aqui, ó, configurações de IPv4, né? Podemos observar aqui, ó, que ele está em DHCP, né? Por isso que ele está fazendo esse movimento aqui, tentando acessar o servidor. A gente vai mudar aqui para manual, tá? Que é o que a gente vai fazer agora, né? Colocar um IP estático, mandar adicional. Aí primeiro, colocar o IP, né? 192.168.20.10, né? Essa máquina, né? O Ubuntu, ele pertence à rede 20. Né? Ó, quando eu dei tab, automaticamente ele preencheu com a máscara. Só que a máscara é /24, né? Ele não coloca em decimal, tá? Se eu digitar decimal aí, ele volta a colocar em formato barra. Aí outro tab, né? A gente coloca o gateway 92.168.20.1, né? Já foi adicionado, não tem mais o que fazer aí, ó. E agora a gente vai botar o DNS, tá? Porque a gente vai compartilhar a internet para que essa máquina navegue na internet. Vocês vão ver que ela não vai navegar quando a gente terminar de fazer essas configurações. Tá? Então, o primeiro DNS do Google, 8.8.8, né? E o 8.8.4.4, tá? E feito isso, a gente manda salvar, ó. Pronto. Tá a nossa máquina aí, né? Vamos ver lá no nosso CMD, ó, lá no botãozinho aqui, igual aquele do Windows, né? Só que tem um pássaro, se eu não me engano é uma andorinha que tem aí, né? Ele vem aqui, ó, LX Terminal. Ele deu uma mensagem aí da placa de rede, né? Eu vou colocar aqui, ó, colocar o SU, né? Para passar esse cara para super usuário. Vamos dar um IP A ou ADD. E a gente pode ver que ele já pegou o IP, né, que a gente queria que ele pegasse. Se a gente for testar agora, dar um ping 192.168.20.1, é o gateway dele, ó. Então ele está pingando sem problema nenhum, né? No Linux, para você separar o ping, né, é diferente lá do Windows, que né, então um ping normal são 4 pacotes. Aqui ele faz um ping estendido, tá? Então tem que parar aqui, ó, com Ctrl C, né? E se a gente tentar outra rede, ó, 30.1, por exemplo, ó, pingou, né, para 30.1, para 20, aliás, para 10.1, né, que é o gateway, tá ligado ao servidor, também vai pingar. Mas se a gente tentar pingar para a máquina, ó, observe que ele não vai conseguir pingar, tá? Aí a gente vai resolver
esse problema na próxima videoaula, que é quando a gente vai estar configurando, né, a gente vai estar configurando aí o roteamento, tá? Tanto interno como externo. A gente vai usar aí 2 comandinhos, né, para habilitar o roteamento e a gente vai criar também um proxy, né? Ou, na verdade, a gente vai criar um script, né? A gente vai criar um script aí para fazer esse roteamento. Aí ele vai rotear entre as máquinas, né? A gente tentou para 10, ó. Se a gente tentar para máquina 30, né, que é o nosso servidor www, para o 1 ele vai, né? Ele agora já deu fora de alcance, ó, ele parou aqui, né? Ele deu como a rede não está conectada. Deixa eu ver se ele vai pro gateway dele aqui, 20.1. Até a própria dele ele deu como fora de alcance, né? Ele deu totalmente desligado aí, ó. Mandei aqui. Pronto, tá tudo ok, né? Pronto, ele voltou a tentar conectar ali, ó. Ó. Então, quando ele tá tentando aí, ele consegue, ó. Pelos gateways, ele funciona tranquilamente, né? Mas se eu botar para a máquina, ele não consegue, ó. Você só vai conseguir quando a gente compartilhar, tá? Então, na próxima aula, estarei mostrando isso aí para vocês. Por enquanto, o cenário, né, ele está montado, ele está prontinho, né, como a gente pode ver, ó. Deixa eu ver aqui, Vision. Eu acabei fechando aí o cenário. A nossa prática é essa daqui, né? A gente já fez todas as configurações nessa videoaula, né? Todos os nossos equipamentos aqui estão conectados ao servidor. Agora falta a gente liberar a conexão para a internet e automaticamente quando a gente liberar essa conexão para a internet, as máquinas vão se enxergar, né, no ambiente de rede, porque elas estão em sub-redes diferentes, tá bom? Então, até a próxima aula.